a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam abundantes sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Nós estamos aqui para mais uma devocional e eu quero convidar você a ler um trecho da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Um texto que se encontra também no Evangelho de Mateus, capítulo 20, 29 e 34, e que também está registrado lá em Marcos, 10 do 46 ao 52, mas nós vamos ler esse texto aqui no Evangelho de Lucas, meus irmãos, 18, a partir do versículo 35, um texto muito conhecido, que fala do cego de Jericó. E o texto diz assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que ia passando repreendiam-no que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Queridos, um texto, como eu falei, muito conhecido, que narra aqui a história do cego de Jericó, um homem, que estava ali, cego, e que assentando junto do caminho ali, mendigando, ele ouve ali, através da multidão que Jesus estava passando naquele momento, começa a suplicar, começa a clamar pela misericórdia do Senhor Jesus, e aí o texto diz que algumas pessoas vão tentar repreendê-lo, Os que iam passando tentam repreender, tentam impedir aquele homem de se achegar a Jesus, barreiras ali para que ele se aproximasse de Jesus, empecilhos para que ele não alcançasse aquilo que ele estava buscando. Mas ele não desistiu, ele insistiu, começou a clamar mais forte ainda. E então, quando ele chega perto do Senhor Jesus, Jesus, olhando para aquele homem, pergunta para ele: O que queres que eu te faça? E essa é exatamente a pergunta que eu faço para você nessa tarde de hoje, nessa nossa devocional. O que você quer que Jesus faça pela sua vida? O que você quer que Deus faça por você? Nós precisamos pensar e responder para o Senhor e sermos objetivos, O que queremos, na realidade, que o Senhor faça por nós? O que você está precisando da parte do Senhor? Você tem levado a sua ansiedade, a sua angústia, você tem levado as lutas que você tem passado, a sua preocupação, tudo aquilo que você tem passado, às vezes amargura, tantas coisas, irmãos, que tem acontecido, medos, dúvidas, enfim. Eu não sei o que você está passando, de repente não está passando por nada disso, pastor, e aí eu louvo a Deus, mas o que você tem pedido a Deus? O que você quer que o Senhor faça? Nós precisamos pensar nisso. E por que nós precisamos pensar nisso? Porque esse Deus que faz essa proposta, esse Jesus que fez essa proposta aqui para o cego de Jericó, é o mesmo que faz essa proposta para você hoje, é o mesmo que me fez essa proposta e que faz essa proposta para a minha vida constantemente. E por que eu posso parar, analisar e responder para ele aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso? Porque ele pode fazer, irmãos. E ele faz. Ele é misericordioso para fazer tudo muito mais além do que você e eu podemos pensar ou imaginar. Agora, basta que nós tenhamos fé. Assim como esse cego de Jericó, basta que a gente creia e que nada nos paralise. As pessoas podem até duvidar da nossa fé, as pessoas podem até zombar de você, mas continue confiando nesse Jesus, nesse Deus que faz a proposta para você e diz para você: O que você quer de mim? O que queres que eu te faça? Ele pode fazer, irmãos. Nós temos que responder porque ele pode fazer. Quer ver como é que ele pode fazer? Desculpa, eu quero ler aqui uma ilustração que fala da oração pedindo gelo. Presta atenção no que diz essa ilustração que tem esse tema, a oração pedindo gelo. Numa pequena cidade muito pobre havia uma serva do Deus Altíssimo, uma mulher humilde, viúva, pobre, mas algo a diferenciava no meio daquele povo. A mulher tinha muita fé, simples como era, apegava-se às promessas bíblicas e confiava em Deus. Ela tinha apenas um filho e por ele trabalhava e lutava. Um dia seu filhinho estava muito doente
E o médico recomendou-lhe para aquele mal, a única coisa que poderia cessar aquele mal, que poderia até mesmo causar-lhe a morte, era fazer o uso de gelo. Mas onde conseguir gelo naquela região? Naquela época não havia gelo artificial e na região não havia gelo natural. A criança teria que ser removida para regiões geladas e ela não tinha condições para isso. Na sua simplicidade, e o reino dos céus pertence aos humildes, ela confidenciou ao médico: vou conseguir gelo, doutor. Com toda a simplicidade do coração, com toda a humildade, aquela mulher chega para o médico e fala: olha, a única forma de salvar a vida do seu filho é ele fazer uso de gelo, precisamos de gelo para tratar essa doença. E aquela mulher, numa região que não tinha gelo natural, que não tinha gelo artificial, que não tinha gelo em hipótese alguma, chega para aquele médico e diz: doutor, eu vou conseguir o gelo. Vou orar ao Senhor que me mande o gelo que eu preciso. O médico saiu daquela choupana entristecido com o menino que iria morrer e dentro de si zombou da sua fé, da fé daquela mulher, e pensou: esta mulher é doida, está delirando, como ela vai conseguir gelo neste lugar? Como o Deus dela irá mandar gelo? Caminhando para a sua casa, o médico já dava como certa a morte do garoto. Aquela humilde senhora procurou o pastor e este também ficou admirado da simplicidade daquela senhora, mas ela insistia: não está escrito na Bíblia? O que pedirdes em meu nome, crendo, recebereis? O pastor, mesmo contrariado e sabendo ser impossível conseguir gelo naquele lugar, orou junto. Tremeu ao ouvir aquela mulher se derramar perante o Senhor e viu as lágrimas brotarem de seus olhos. Deus ouviu aquele apelo. Naquela noite formou-se uma tremenda tempestade e a saraiva cobriu a terra. Estava ali muito mais do que o necessário. Chuvas de granizo inundaram aquele lugar pela primeira vez na história daquela pequena cidade. As pessoas saíram nas ruas para ver a novidade. O pastor dava glórias a Deus, aleluias. O médico ajoelhou-se crendo no Deus vivo e verdadeiro. O menino se recuperara e ficou curado totalmente. Sabe o que fez a diferença? Diz a ilustração: a fé simples e determinada daquela senhora pobre neste mundo, mas riquíssima diante de Deus e dos homens. Deus poderia curar aquele menino sem nenhum gelo, mas usou aquele momento especial na vida do médico, do pastor e daquela cidade para mostrar o seu poder e a sua autoridade. Talvez hoje Deus esteja querendo lançar o gelo da cura do milagre em sua vida, o gelo da união em sua família. Deus quer realizar o milagre e transformar tudo. Então, queridos, nós precisamos pensar, nós precisamos responder a Deus, responder a Jesus. O que é que nós queremos que Ele faça para nós? O que é que você quer que o Senhor te faça? O que é que nós queremos que o Senhor faça na nossa vida? O que queres que eu te faça? Uma ilustração que nos mostra aqui um médico que duvidou da fé dessa mulher, o próprio pastor, que também ficou atônito e surpreso, do que poderia acontecer, Ele ficou trêmulo ali de ver a fé daquela mulher, porque o próprio pastor sabia que era uma região impossível de se adquirir gelo, e como que esse gelo chegaria? Como que esse gelo viria no momento em que essa mulher estava precisando? Queridos, veio de um único lugar, da provisão de Deus. Veio da provisão daquele que pergunta, e perguntou aqui para o cego de Jericó, e pergunta para você, e pergunta para todos nós: o que queres que eu te faça? Vem dele, vem do trono da graça do Senhor. Nós precisamos ter uma fé inabalável no Senhor. Nós precisamos crer que o nosso Deus ele é poderoso para fazer absolutamente tudo. E é interessante, eu preciso falar isso aqui. Nós estávamos até ontem em oração pela vida de uma jovem que, segundo os médicos, foi diagnosticada com eclâmpsia. E o médico reuniu a família dessa jovem que estava para gerar um filho, e reuniu essa família e falou para eles que teria que ser feita uma opção na hora do parto. Talvez pudesse ser necessário fazer uma opção na hora do parto. Falou isso para aquela jovem que estava grávida. Agora imagine vocês, uma jovem cheia de expectativa,
já vinha lutando, já é o terceiro filho que essa jovem tentava ter, e agora com eclâmpsia, corria risco ela, o bebê, e o médico fala, olha, vamos ter que fazer uma opção. Na hora do parto pode ser que tenhamos que escolher entre a sua vida ou a vida dessa criança. Imagine vocês, irmãos. Estava falando com a minha esposa, isso é praticamente, quando chega a hora do parto, é praticamente a pessoa está indo para um corredor da morte ali, sem saber o que vai acontecer, porque segundo a palavra dos homens, do médico, possivelmente seria necessário fazer uma escolha entre a vida de uma ou de outra. Mas até ontem, como eu estava dizendo, nós estávamos em oração, clamando a Deus pela vida dessa jovem, pela sua família. E ontem, no nosso clamor, quando soubemos que ela subiu para ter o filho, na verdade nem foi para ter o filho, porque foi internada de emergência, né? Ela estava com a pressão muito alta por causa da eclâmpsia, foi internada, teve que subir, o médico achou melhor interná-la, e aí então, queridos, fizeram um procedimento, o parto, e nós estávamos em oração. Naquele momento em que ela subiu para o parto, estávamos de clamor, de joelhos, suplicando a Deus. E quando acabamos de orar, recebemos a notícia de uma amiga dela que a criança tinha nascido e que estava tudo bem com aquela criança, com aquela mãe. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Deus é maravilhoso. Isso tudo traz à tona, isso tudo traz à memória, traz à nossa mente textos bíblicos como o que está aqui na palavra do Senhor, em João capítulo 11. João 11 diz assim, olha só o que diz aqui, no Evangelho de João capítulo 11, no versículo 40. É um texto que fala, ali da ressurreição de Lázaro. Então, fala assim, o 39, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Irmãos, não importa se tem 4 dias a tua luta, se tem 4 semanas, se tem 4 meses, se tem 4 anos, não sei quanto tempo tem a sua luta. Lázaro estava lá já há 4 dias sepultado, mas Jesus fala ali para a irmã de Lázaro, ele fala para Marta, eu já não falei para vocês, eu já não avisei para vocês, eu já não disse para vocês que se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus? Então, queridos, cabe a nós o que? Confiarmos nas promessas do Senhor, crermos no agir do Senhor, crermos de que o nosso Deus é fiel e poderoso para fazer tudo muito mais além do que nós podemos pensar ou imaginar. Então, se a tua luta está aí 2 dias, 2 anos, 2 meses, 2 semanas, não importa. A pergunta de Jesus para você nessa tarde, a pergunta de Jesus para você nessa nossa devocional de hoje é: o que você quer que o Senhor faça? Ele pode fazer, Ele faz, basta que você creia, basta que você tenha fé, basta que você não duvide no seu coração. Jesus, ele mesmo falou isso em outros textos, essa questão da fé. Ele disse em Mateus 21, ele respondendo, ele disse, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Às vezes os montes, eles são tão gigantescos diante de nós, mas lembre-se, por maior que sejam os nossos montes, por maior que sejam as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas aflições, o Deus que nós servimos será, é e permanecerá para sempre sendo maior do que qualquer luta. Amém, queridos? Então creia, não duvide. Uma mãe pediu gelo num lugar que não tinha condições de ter gelo, mas Deus enviou o gelo através de uma chuva de granizo. Então, não há nada impossível para esse Deus. Deus ouviu o nosso clamor e trouxe a vida, a essa criança, mantendo ali a vida desse bebê, dessa mãe que nós estávamos orando, e tantos outros milagres que Deus tem feito no nosso meio. Precisamos crer, precisamos confiar. Nosso Deus é fiel e poderoso para fazer as coisas abundantemente além da que nós podemos pensar ou imaginar, como eu já disse. Amém? Que o Senhor nos ajude a ter fé. Que o Senhor nos ajude a vivermos pautados numa fé inabalável no nosso Deus, sabendo que problema nenhum é maior do que o Deus que nós servimos. Amém? Deus o abençoe. Vamos falar com Deus, vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te damos graças, ó Deus, por esse momento especial, onde nos debruçamos sobre a Tua Palavra e recebemos do Teu Espírito, Pai, a direção de que nós podemos sim confiar no agir do Senhor e te dizer e responder para o Senhor aquilo que nós queremos, ó Pai.
E se nós pedirmos com fé, colocarmos diante do altar do Senhor, o Senhor, pela tua misericórdia, há de nos responder. Então responda a tua igreja, responda ao teu povo. Eu não sei o que as pessoas estão pedindo, aqueles que estão aqui comigo meditando nessa palavra, quais são os desejos do seu coração, o que eles têm levado para o Senhor. Todavia eu te peço, ó Pai, que o Senhor, que é o Deus de justiça, de amor e de misericórdia, que o Senhor julgue, ó Pai, os nossos pedidos e conceda-nos aquilo que está no centro da tua vontade, porque a tua vontade é boa, agradável e perfeita, Senhor. Pai bendito, Deus eterno, ajuda-nos a caminhar por fé, Deus, e não por vista, Senhor. Ensina-nos a colocarmos sempre diante do Senhor o nosso coração na certeza de que nesse lugar, diante da tua presença, Senhor, aquilo que nós temos buscado, clamado, certamente nós receberemos. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja. Obrigado, ó Deus, pelos milagres que o Senhor tem feito no nosso meio, ainda que muitas vezes a nossa fé é tão medíocre diante do Senhor, mas ainda assim, por misericórdia e graça, o Senhor tem trabalhado poderosamente no meio do teu povo. E nós louvamos o teu nome. Edifica a tua igreja, abençoe o teu povo, abençoe os missionários. Continue trabalhando, ó Deus, e libertando, ó Deus, a nossa nação e o mundo inteiro dessa peste chamada coronavírus, ó Pai. Tenha misericórdia de nós. Guarde a nossa vida, a nossa integridade e nos abençoe, Senhor, e ajuda-nos a termos uma fé cada vez maior no teu nome. Obrigado por tudo, Senhor, é no teu santo nome, Jesus Cristo Nazareno, que nós oramos. Amém, amém e amém. Deus os abençoe, fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno. Forte abraço, meus irmãos.